Boa noite a todos. Paz seja convosco. Vamos estar abrindo vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Poder assentar. Primeiramente, irmãos, é muito maravilhoso essa campanha, né? Achei muito bom o apóstolo ele estar passando as oportunidades para que o corpo de obreiros ele venha estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Isso ele só capacita a gente, apóstolo. Isso, muitas das vezes, irmãos, a gente vem nos cultos, a gente está na caminhada com o Senhor e a gente pensa, será que Deus ele vai me usar um dia? Será que Deus ele tem uma chamada, ele tem um propósito na minha vida? Aleluia, Deus! Mas eu quero falar para você que desde o dia que você estava no ventre da sua mãe, o Senhor ele já tinha um propósito na sua vida. Deus ele tem um propósito na vida de todos nós. Ele tem chamado para um, ele tem um chamado para outro. Para uns ele entrega alguns talentos, para outros. Muitos são chamados para o louvor, outros para a palavra. Eu quero falar para você que Deus ele tem um propósito na sua vida. Aleluia, Jesus! E às vezes a gente vai se perguntar, o que precisa para que Deus ele cumpra o propósito dele na minha vida? E só precisa de uma coisa, a nossa disponibilidade. Aleluia. Quando a gente está na presença do Senhor, isso eu não estou falando que a gente vai ser isento de erros, isento de falhas, porque todos nós somos sujeitos a isso. O único perfeito foi Jesus. E nós temos falhas, nós temos erros no dia a dia, todos nós temos pontos que nós precisamos melhorar. Mas isso não é um empecilho para que Deus não use a nossa vida. Isso não é um empecilho para que Deus ele manifeste o propósito que ele tem na sua vida. Às vezes você vai esperar a melhor condição espiritual que você esteja para você começar a dar um passo para a obra de Deus, mas não precisa, basta somente você estar na presença dele, dando disponibilidade para ele. Aleluia. O trabalho de mudança é o Espírito Santo que traz na nossa vida. Isso é o dia a dia. Eu lembro um testemunho que eu quero passar para vocês no início da ministração, antes de eu entrar no tema da palavra. Teve um dia, o meu primeiro trabalho, eu trabalhei em um restaurante, irmãos. Eu era auxiliar de cozinha. Eu ainda conheci minha esposa, era namorada, eu trabalhava lá. E havia os patrões, que eram os proprietários do restaurante. E eles eram pessoas que eles não eram tementes ao Senhor. Eles eram aquele, como diz o católico, não praticante. Eles acreditavam em Deus, mas não tinham nenhum tipo de prática espiritual, não frequentavam a igreja. E eu lembro que quando começou alguns problemas internos, eles chegaram até a colocar um copo com sal grosso atrás da porta, que era uma simpatia, que eles disseram que ia espantar o mal. E eu trabalhava lá, eles eram os patrões, e sempre que a gente tem essa relação entre funcionário e patrão, a gente tem um certo limite, né? Às vezes a gente não tem aquela intimidade para chegar e falar o que a gente quer, a gente se guarda um pouco. Eu lembro que teve um dia que eu estava no fundo do restaurante lá, e a Andréia, que era a proprietária, ela chegou e ela estava chorando. Eu comecei a conversar com ela, ela falou que estava enfrentando muitos problemas. Naquele momento eu senti no coração de falar de Jesus para ela, de falar de Deus para ela.
Talvez naquele momento eu não estava no meu melhor nível espiritual. Talvez eu não estava no meu melhor dia. Mas é igual diz, para Deus usar nossas vidas, basta a gente dar disponibilidade. Talvez você vai estar no seu trabalho e alguma colega, alguma amiga, ele vai chegar e falar: nossa, cara, eu estou passando esse problema, eu estou tendo essa dificuldade, eu não sei o que fazer. Naquele momento, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você ministrar uma palavra na vida dele, para você ministrar as boas novas de alegria para ele. E basta uma palavra para mudar uma situação. Eu lembro que eu comecei a ministrar sobre Jesus, e eu falei: o único que pode reverter a situação é Jesus, o único que pode mudar a sua vida é Jesus, trazer alegria é Jesus. Eu comecei a ministrar, ela chorando, e eu falei assim: eu vou fazer um apelo. Eu lembro que eu peguei e falei assim: olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Isso no horário de trabalho, no fundo do restaurante, eu com o uniforme da empresa. E ela falou que queria. E a gente fez uma oração junto, ela confessou o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia. E aceitou o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. O que eu quero falar para vocês? Isso já faz muitos anos. Depois eu saí, fui para outras empresas, né? E esses tempos atrás isso me tocou muito. Por quê? Porque eu abri o Instagram e eu vi muitas postagens sobre Deus. E na hora que eu olhei, era ela explicando. E eu descobri que hoje ela é membro de uma igreja evangélica e ela está firme com Jesus. E ela ganhou os filhos dela para Jesus também e o irmão dela. Então olha para você ver, uma semente que foi lançada lá atrás, ela deu frutos. E não somente na vida dela, mas na vida dos filhos dela e do irmão dela. Talvez se naquele momento eu tivesse me acolhido e falado: ah não, ela é minha patroa, não vou falar nada não sei se ela não vai gostar. Talvez hoje ela não estaria convertida, não sei. Os filhos, o irmão. E é isso que eu quero falar para vocês. A gente vem na igreja, a gente é membro, a gente está sob a cobertura do apóstolo, isso é uma maravilha. Mas Deus, ele tem um propósito a mais na sua vida. Ele tem um propósito a mais. Amém? Irmãos, aonde foi lido Filipenses 2:5, ele é um versículo muito maravilhoso. Ele fala muito com as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem. E tornando-se homem, se tornou forma de servo. A gente vê nessa passagem, quando Paulo ele escreve essa carta de Filipenses, o título, o contexto geral dessa mensagem, ele fala sobre algo muito marcante. Aleluia. Que é sobre humildade. Amém. E é disso que nós vamos falar essa noite. Aleluia. E a humildade, ela vem seguida de amor. São os dois pontos-chave. A gente olha para a figura de Jesus, e para a gente contextualizar a humildade, poder contemplar tudo que ele fez por nós, vamos voltar lá no início. A gente vê em Ezequiel 28:13. Glória a Deus. A Bíblia nos cita sobre a queda de Lucifer. Aleluia. Ezequiel 28, a Bíblia nos fala sobre a criação de um ser no céu, Lúcifer. Só que ele não foi criado como um anjo comum. Aleluia! Quando a gente analisa esse texto, a Bíblia nos cita que ele foi presenteado com o primeiro Éden. Existia um jardim do Éden antes do que foi entregue para Adão. Só que ele era diferente, ele era feito de pedras preciosas. E Lúcifer ele foi presenteado com essas pedras. A Bíblia nos cita, ele cita mais de 10 variações de pedras preciosas que foi entregue para ele. E ele era coberto com essas pedras. A Bíblia nos fala que antes de sua criação, apóstolo, olha para você ver, antes de sua criação, os instrumentos dele já tinham sido forjados em ouro maciço. Aleluia. Olha a honra, olha a glória que foi entregue para esse ser. Aleluia, Deus.
antes dele nascer já estava tudo preparado, tudo forjado em ouro. Foi entregue um anel de ouro maciço com uma autoridade gigantesca que foi colocada em seu dedo. A Bíblia nos fala que ele se tornou o ser mais belo do céu, o ser de grande autoridade. Ele era um ser honrado, o regente dos anjos. Glória a Deus. Toda essa glória. Imagina você, um anjo já é um ser celestial com grande poder, mas ele foi colocado acima. Glória A a Bíblia Deus. nos fala que Lúcifer, ele foi denominado o querubim guardião. Aleluia. Ele estava em uma categoria muito acima dos anjos. Ele foi colocado numa posição no céu somente abaixo de Deus. E a Bíblia nos fala também em Isaías, é onde vem o problema. Isaías cita a queda. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos fala que quando ele olhou tudo isso que foi entregue a ele, quando ele olhou a sua beleza, o seu coração se corrompeu. Ali, a Bíblia nos fala que se criou um orgulho dentro dele. E ele começa uma rebelião. Aí que está o problema, meu irmão. Lembra do foco da mensagem, humildade. Aleluia. Muitas das vezes na nossa vida, nós devemos ser vigilantes. Muitas das vezes nós vamos alcançar alguma posição de destaque no nosso trabalho. Muitas das vezes nós vamos alcançar uma posição de destaque nos estudos, ou um cargo dentro da igreja. E nós não podemos nos corromper por causa disso. Nós devemos guardar e proteger e vigiar o nosso coração, a nossa mente. Aleluia. Nós devemos manter a humildade. Glória a Deus. Tem pessoas que, quando entregue algo a mais para ela, mas eu tenho, e o pastor Marcos não tem, eu sou mais do que ele. Aí está o problema. Nós não somos mais que ninguém. Glória a Deus. E nós vamos aprender ao decorrer da mensagem como Jesus agiu. Não só como Deus, mas como homem. Aleluia, Jesus. E é como diz o centro da mensagem: tem de nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Lúcifer, ele numa posição de destaque, ele quis ser mais. A Bíblia nos fala que ele quis ser Deus. A Bíblia nos cita que ele quis fazer o seu trono acima do trono de Deus. É, Jesus. E não foi só esse o erro dele, ele se corromper, mas ele corrompeu vários anjos. Naquele momento ele começa um plano. Ele começa: olha, eu vou ganhar os anjos ao meu favor, convencê-los que nós podemos vencer Deus, que um trono suprime ao de Deus, e que eu vou ser mais que Deus, e eles vão me apoiar. Isso não foi do dia para a noite, levou vários anos, muitos anos, e ele conseguiu. A Bíblia nos fala que terça parte dos anjos seguiu ele. A gente compara assim, tem 4 partes, 3 partes seguiu ele e uma parte ficou com Deus. Na mente dele ele tinha certeza que ele iria vencer, porque a maior parte estava com ele. Só que ele esqueceu de uma coisa: Deus é Deus. Qual é a característica de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Isso ele não poderia tirar de Deus, apóstolo. Isso ele não poderia roubar. Mesmo com os anjos, todos 100% dos anjos a favor dele, ele não poderia tirar isso de Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele traça esse plano, ele vai na guerra contra Deus, Deus ele expulsa ele. Deus ele vence e expulsa Lúcifer. E aqui nós vemos a primeira atitude. Um ser celestial que foi colocado numa posição hierárquica supreme aos dos anjos, foi entregue toda a glória para ele, numa posição de destaque somente abaixo de Deus. Ele quis ser Deus, ele quis ainda ir além do que foi concedido a ele. E nós vemos o Cristo. Quando a palavra do Senhor nos diz, falar de Jesus é muito maravilhoso, né, irmãos? Aleluia a Deus. A gente... Glória a Deus. Eu estava até conversando com o pastor Adalto esses dias. Eu falo que o motivo de você e eu estarmos aqui hoje tem que ser por Jesus.
A gente não tem que vir porque eu fui colocado numa posição de diaconato e eu tenho uma obrigação. A principal tem que ser por Jesus. Você tem que cumprir os seus compromissos, mas o principal tem que ser por Jesus. E quando a gente olha tudo que Cristo fez por nós, não tem como a gente não ter Ele como principal da nossa vida. Eu volto a dizer, ter Ele como principal não é ser isento de erros, ser isento de falhas, mas é todo dia. No acordar e deitar, Jesus está no seu coração. Ele está na sua mente. Perseverança em estar próximo a Jesus. E é muito maravilhoso falar do que Ele fez por nós. Nós vemos Jesus. Jesus, Ele era Deus. Jesus, Ele não tinha compromisso nenhum comigo e com você. Ele não tinha problema nenhum. O humano errou, Adão errou. Jesus, Ele não tinha compromisso em ir lá e falar, eu vou pagar o preço por ele. Não tinha nenhum contrato assinado que Ele precisava fazer isso. Jesus, Ele era Deus. Toda a glória, toda a honra, os louvores, as adorações do céu, que os anjos fornecem a Deus, Ele recebia. E Ele havia vencido o inimigo. Então Ele não tinha compromisso nenhum em pagar o preço por nós. Ele era Deus. Ele possuía a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Só que Jesus, Ele toma uma atitude, meu irmão, grande. Quando eu estava analisando essa passagem e meditando em casa, eu comecei a ter uma reflexão e eu falei assim, olha, a atitude de Jesus morrer na cruz, essa decisão, porque como homem, Ele era sujeito às dores, às aflições como nós. Então a atitude dele se entregar numa cruz foi muito gigante. Foi, não tem como explicar. Mas eu acho que a atitude de deixar de ser Deus foi algo superior. Porque Ele era Deus, meu irmão. Ele era Deus. Ele tinha onipotência, onisciência, onipresença. E a Bíblia nos fala que Ele se torna homem. Ele se esvazia de toda a sua divindade para vir à terra em uma missão que ainda não era certa que ia ser realizada. Aleluia! Vocês têm noção do que é isso? Ele deixar de ser Deus. Aleluia! Ele recebia toda a adoração. Ele estava acima de tudo. E Ele deixa de ser Deus. Ele se esvazia de todo o seu poder para vir à terra, servir como nós. Havia um risco gigante, porque se Jesus falha, apóstolo, e se Jesus falha, Ele ia voltar a ser Deus? Olha só, se Jesus ele falhasse como homem, Ele não ia voltar a ser Deus, porque Ele ia estar sujeito à maldição do pecado e da lei. Olha o risco, o preço que Ele pagou, apóstolo. Aleluia a Deus. Você deixar de ser Deus para ir realizar uma missão, sendo que você ainda não sabe se vai ser 100%, porque Ele estava sujeito aos erros e falhas como nós, e mesmo assim Ele preferiu deixar de ser Deus, tornar-se homem por mim e por você. Aqui está a primeira lição da humildade de Jesus. A gente não ainda entrou em Jesus como homem, a gente está falando de Jesus como Deus. A primeira lição: enquanto Lúcifer, ele já numa posição de glória, ele quis ser Deus, Jesus, ele sendo Deus, ele deixou a sua posição de glória e tornou-se homem. Ele fez ao contrário. A humildade que ele teve, ele poderia continuar querendo toda aquela glória, mas ele se esvaziou, ele deixou tudo isso de lado e tornou-se homem. Quando Jesus ele se torna homem, ele começa o seu ministério. Jesus, ele, por todo o seu ministério, ele nos ensina lições de humildade.
e sendo homem. A Bíblia nos fala em Lucas 15, é uma passagem, foi até inclusive a última mensagem que eu trouxe, eu usei esse contexto bíblico, mais voltado para o filho que retorna ao pai, do amor de Deus, do acolhimento. Mas aqui eu quero trazer uma outra visão, que é sobre a humildade de Jesus. Em Lucas 15, a Bíblia nos fala que Jesus ele está andando e ministrando para pecadores. Aleluia! Para pecadores. E quando você olha a Bíblia, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma restrição muito grande com certas pessoas. Se a pessoa era leprosa, eles não chegavam perto. Se era pecador, tinha uma fama má na cidade, eles não queriam saber. Por quê? Eles não iam ser bem vistos. Imagina se viesse uma prostituta, eles só iam voltar para bater, eles não queriam contato. E nós vemos que Jesus ele era ao contrário. Jesus ele se assentava e comia com os pecadores. Ele acolhia, ele tinha um diálogo. Aleluia! Eram as pessoas que andavam com ele. Tanto é que eles acusam Jesus, quem é esse que anda com pecadores? E ali nós vemos a humildade de Jesus. Como nós temos que ter isso em nossas vidas. Muitas das vezes vai ter alguma situação na nossa vida que a gente vai querer se afastar de alguém porque ela cometeu algo, ou porque essa pessoa não é tão bem vista. Mas a gente tem que se lembrar de como Jesus agia. Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele não fazia. Do contrário, ele acolhia, ele cuidava, ele trazia para próximo dele. E Jesus ele foi marcado, o ministério dele, pelo amor e pela sua humildade. Nós vemos outro grande marco de Jesus. A Bíblia nos fala que estava chegando próximo à Páscoa. E Jesus ele reúne os 12 apóstolos. E a Bíblia cita que ele fez uma janta, ele ia jantar com os apóstolos. E ele reuniu os 12. E Jesus ele toma uma atitude. Ele tira a sua capa, ele amarra um pano na sua cintura e ele começa a lavar os pés. Glória a Deus! Aleluia! Bendito é seu nome, Senhor. Ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia a Deus! Santo és tu, Senhor. Meu irmão, para quem não sabe, lavar os pés, quando alguém recebia uma visita naquela época, e a visita chegava, e por conta das condições era lavar os pés para ele entrar nas casas. Antes de iniciar uma ceia, uma refeição. Só que quem era responsável por lavar os pés era o escravo, era o servo. Aleluia! Jesus ele reúne os seus apóstolos, e a Bíblia fala que ele ajoelha e começa a lavar os pés de um por um. Ele lavava com água e com a toalha, o pano amarrado em sua cintura, ele ia secando. E quando ele chega em Simão Pedro, Simão ele rejeita, ele fala: Senhor, eu não quero que você lave meus pés. Imagina, você lavar os meus pés. E Jesus fala: agora você não entende, mas você vai entender o que eu estou fazendo. Se você não aceitar, você não vai ter parte comigo. E Jesus vai e continua lavando os pés. Olha a humildade. Aleluia a Deus! Logo após isso, Jesus ele deixa uma palavra para os seus apóstolos. Ele fala assim: vocês me chamam e me dizem que eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, e realmente eu sou. Eu sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês todos. Faço isso para que vocês também lavem os pés
de um para os outros. Por que Jesus está passando essa lição? Porque a Bíblia nos fala que Jesus já estava próximo. Ele já sabia que estava chegando o tempo dele, que ele iria deixar a vida aqui terrena e iria subir para o Pai. Então ele deixa essa lição de humildade para os apóstolos. Glória a Deus. E logo após, um pouco mais para frente, nós vamos ver outro ponto-chave sobre a humildade de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, o Espírito Santo já tinha revelado a Jesus o traidor, pois era necessário que alguém traísse. Jesus ele já sabia que Judas iria trair. Ele já sabia. Imagina, apóstolo, quando alguém faz mal para a gente, o que é o comum hoje, nos tempos de hoje? Aquela pessoa fez mal para mim, eu não quero nem olhar para a cara dela. E muitas das vezes nós somos assim. Por isso que eu falei, nós precisamos ser moldados dia após dia pelo Espírito Santo. É por isso que a palavra diz: tem de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É necessário a gente guardar isso. Porque muitas vezes a gente vai escapar um pouco. Não, eu preciso ser igual a Jesus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso corrigir isso. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Jesus ele já sabia que Judas iria trair. Ele já sabia, já tinha sido revelado a ele. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que no dia da traição, Judas ele fez um acordo com os soldados. Quando ele chegasse, o que ele desse um beijo no rosto era o Messias. E Judas vai. E a Bíblia nos fala que quando Judas chega até Jesus e dá um beijo no rosto, Jesus ele sabia que Judas estava cometendo a traição naquele momento. Só que Jesus ele olha para Judas e fala assim: o que vieste fazer aqui, meu amigo? Jesus chama Judas de amigo, mesmo sabendo que ele era um traidor. Aleluia. Meu irmão, uma pessoa que está te traindo, uma pessoa que por causa da traição dela você vai ser pendurado numa cruz, você vai ser morto, e não é qualquer morte. Jesus ele não passou só a dor da morte de cruz, por trás disso tinha toda uma humilhação. Porque ele estava sendo humilhado perante os homens. Foi colocada uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi cuspido, tiraram o saco de Jesus. Ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Mesmo assim ele chama Judas de amigo, sabendo que ele iria trair. Olha a humildade de Jesus, o amor de Jesus. Aleluia, Deus. Mesmo sabendo que Judas era um traidor, ele ainda o chama de amigo. Aleluia. Mesmo sabendo que Judas o traiu, ele estava disposto a perdoar Judas. Glória a Deus. A humilhação que Jesus passou foi muito grande. E não foi só uma humilhação perante os homens, mas todos os seres espirituais estavam assistindo aquilo. Principados, potestades, os demônios, todo mundo estava olhando. Olha a vergonha que Jesus foi submetido na cruz. Aleluia, Jesus. E mesmo assim, ele ainda chama o traidor de amigo. Mesmo assim, ele estava disposto a pagar isso por mim e por você. Então nós vemos que Jesus, ele é crucificado. E ali onde o inimigo achou que estava sendo a vitória dele, ali foi a derrota. Porque ele cumpriu 100% que o Pai tinha ordenado a ele. Ali ele cumpriu o que foi dito no versículo dessa campanha: até a morte e morte de cruz. Ali ele foi obediente a Deus. Ali ele cumpriu 100% a sua missão. E ali ele venceu por todos nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A hora voou. Olha no relógio. Então eu não vou estender muito por conta do horário. Mas eu quero que você guarde no seu coração essa mensagem. Nos momentos que você estiver na sua vida, sempre lembra, você tem que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Lembra do que foi ministrado, dessas passagens. Procure praticar. A palavra, antes de Deus ele nos direcionar e a gente ministrar
ministrar para vocês, ela fala principalmente com a gente. Muitas das vezes o Espírito Santo ele começa a revelar as coisas e eu paro e falo, meu Deus, é verdade. Olha, até eu preciso melhorar nisso. Aleluia. Até eu preciso me corrigir nisso. Porque a palavra ela não fala só para a igreja, mas ela fala para quem está ministrando também. Aleluia a Deus. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. Porque Deus ele quer que o que a gente ministra, a gente sinta aquilo. Que a gente receba aquilo. E para finalizar, em Gálatas 1:4, Jesus, como eu disse no início, ele não tinha compromisso nenhum com tudo isso que ele fez por nós. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas 1:4 que ele se entregou voluntariamente. Ele fez isso de bom grado. Ele fez isso, ele falou, não, eu quero fazer. Eu vou pagar o preço e eu vou arriscar. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui hoje servindo esse Deus. E temos a garantia de que esse Jesus é um Jesus vencedor. E que Ele já realizou tudo para nós. Amém, irmãos? Até a igreja está em oportunidade. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia.